Eu gosto bastante do Aldous Huxley. Ele certamente é um dos autores de ficção que mais me marcou e influenciou das mais diversas formas, e essa influência se estende à cultura e ao entretenimento de forma geral. Caso você não saiba, o Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo, que é tida como uma das grandes distopias do século passado. Nela, o autor imaginou um mundo em que a liberdade era restringida pelo prazer. Mas mesmo sendo uma das coisas mais incríveis que o Huxley já escreveu, e narrativamente muito fluida e com uma capacidade de compreensão da realidade impressionante, Admirável Mundo Novo não é a minha obra preferida dele. Essa obra é A Ilha, o último livro do autor, escrito 1 ano antes da sua morte e que passou quase despercebido pelo público e pela crítica. Eu gosto bastante dessa edição aqui do livro, da editora da Globo, que eu li pela terceira vez agora, mas ela tem uma coisa que me deixa incomodado. Eu parei para ler o prefácio dessa edição, que às vezes eu só ignoro e passo reto, e meu Deus, foi a primeira vez que eu vi alguém entender completamente errado um autor e ser colocado na edição do livro mesmo assim. E eu descobri só no final que o prefácio era do Olavo de Carvalho. Eu gosto muito do Aldous Huxley e de A Ilha, e o legado dele foi totalmente subvertido e até desrespeitado aqui, então eu quero conversar um pouco sobre por que o Olavo de Carvalho entendeu tudo errado. Para fazer isso, é bom primeiro dar uma contextualizada nesse livro, que merece tanto mais atenção do que de fato recebeu. A Ilha é uma utopia, uma ideia máxima de mundo perfeito nas ideias do autor. A gente conhece esse mundo a partir do personagem Will, que fica naufragado nesse lugar isolado, a ilha de Pala, na intenção de ajudar os barões do petróleo a conseguirem entrar lá e explorarem as reservas da ilha. Inicialmente ele é cético e está lá unicamente para exercer essa função, mas conforme ele vai conhecendo o lugar, ele vai ficando mais e mais encantado e tem uma super experiência de prazer e autoconhecimento. No final, de qualquer forma, a exploração do petróleo chega na ilha, trazendo o militarismo, a industrialização e tudo mais que ela tentava se isolar. Pala é um manifesto de opiniões do autor a respeito de vários elementos da sociedade que ele acha que poderiam ser de outra forma. Ele emite opiniões sobre o papel do sexo, da arte, de drogas que alteram a consciência, e é realmente bem interessante e fluido de ler, considerando que a maior parte do livro consiste em diálogos de gente explicando como funcionam as coisas nessa utopia. E ela subverte desde as bases mais fundamentais que a gente tem de sociedade. Um bom exemplo é a ideia de família. O núcleo familiar em Pala é desmontado em um sistema de adoções mútuas. Uma criança tem vários pais e mães e o contato ou amizade com os pais biológicos pós-fase adulta seriam totalmente opcionais, meio que criando um ambiente híbrido de microculturas totalmente não compulsório. Então não é muito difícil ver que o livro toca em pontos bem sensíveis para uma visão mais conservadora. Logo no início do prefácio do Olavo, ele já emite a primeira opinião mais desprendida de compromisso com a realidade. Ele acaba afirmando que Pala é, por parte do autor, a construção de uma mentira, uma falsa utopia, um sucesso de vendas baseado num equívoco de interpretação. Olavo diz que um dos grandes méritos do Aldous Huxley foi capturar a mentalidade do intelectual médio na época dele. Foi satirizar as pessoas que tinham o privilégio da mediocridade e falavam a linguagem média das pessoas, e por isso davam o tom dos debates públicos. No entendimento do Olavo, Huxley seria um grande espírito, e os grandes espíritos não pertencem à sua época. Eles estariam, em vez disso, em um futuro inalcançável e um passado imemorial. Todo esse discurso é bem romantizado e tem uma base bastante frágil. O que pode ajudar a entender isso é a obra do Foucault. No debate com Noam Chomsky, o Foucault levanta a discussão sobre a soberania do indivíduo na história do conhecimento. Ele diz que um pensamento ou descoberta não precisa ser só situada e datada, mas também atribuída a alguém. Por outro lado, fenômenos coletivos normalmente são desvalorizados e descritos com palavras como tradição, mentalidade ou costumes. Geralmente, inclusive, essas tradições ou mentalidades seriam um tipo de oposição ao processo criativo do indivíduo intelectual que estaria à frente do seu tempo. É fato que isso evoca um romantismo até bastante elitista na história do conhecimento. O Foucault dá a ideia de pensar no intelecto como uma estrutura complexa, múltipla e não individual, analisando a produção de conhecimento como uma prática coletiva. Quando o Olavo aponta que o Huxley capturou o intelectual médio e satirizou esses pensamentos, é um erro em todas as esferas possíveis. O Huxley não era nenhum excêntrico e menos ainda alguém à frente do seu tempo. Na verdade, é justamente por ser do seu tempo que ele conseguiu trazer as análises tão acertadas que ele trouxe, muitas dessas que o Olavo entendeu mal também, então vamos continuar.
Lembra quando eu disse que a Ilha de Pala era a concepção máxima de sociedade ideal do Huxley e na concepção do Olavo seria uma falsa utopia? Então, no prefácio ele afirma que o Huxley, estando à frente do seu tempo, estava ilustrando lugares comuns da retórica esquerdista da época, sendo a utopia de Pala uma mentira maligna. A concepção de mundo ideal de uma juventude da década de 60 que queria destruir as bases cristãs da sociedade. Mesmo os coronéis e barões do petróleo, que queriam levar para Pala o militarismo, a religião e a industrialização, destruindo a utopia, não seriam a direita. Eles representariam um outro lado da ideologia jovem da década de 60. O lado brutal e sanguinário representado, segundo o Olavo, pelos Panteras Negras. Essa parte é especialmente bizarra e desconexa da realidade, então eu vou aproveitar esse momento aqui para sugerir que você pesquise, caso não saiba, quem eram os Panteras Negras, quem foi Huey Newton e quem é a Angela Davis. Eu vou deixar os nomes na descrição. Continuando, eu acho que eu não estou fazendo uma grande revelação quando eu digo que Pala não é, como disse o Olavo, uma sátira do orientalismo pop e desejos malignos dos movimentos jovens de esquerda da década de 60. Na verdade, o Huxley deixa muito claro em muitos momentos do livro como a sociedade ideal de Pala contrasta fortemente tanto da sociedade ocidental, representada pelo capitalismo e o cristianismo, quanto do comunismo stalinista e as suas várias afrontas à liberdade individual. O modelo de família de Pala é um bom exemplo. O autor cita o contraste entre o modelo de Pala com o modelo clássico americano, que é exclusivo e compulsório, mas também mostra o contraste com as comunas chinesas, que eram controladas pelo governo. A riqueza crítica da obra do Huxley, cheia de pontos de debate e diálogo interessantes, se perde na visão monocromática do Olavo de Carvalho, que enxerga tudo como uma grande representação do mal comunista. Outro motivo essencial que faz o Olavo pensar que a intenção do Huxley era criar uma utopia falsa e não uma ideia sincera de paraíso, são as várias, entre aspas, contradições do modelo de sociedade de Pala como uma utopia, que na visão dele se assemelham muito ao autoritarismo de uma distopia. Por exemplo, um dos pilares da sociedade de Pala é o sexo tântrico, Maithuna. Em uma das partes, inclusive, um dos personagens que quer trazer o capitalismo para Pala se irrita porque as pessoas não ligam para comprar coisas e só se importam com o sexo o tempo todo. Em Admirável Mundo Novo, a grande distopia que Huxley criou alguns anos antes, o sexo também é um pilar da sociedade que funciona praticamente como um escapismo de qualquer sentimento negativo. Da mesma forma, assim como em Pala existe uma droga, o moksha, que é utilizada oficialmente, em Admirável Mundo Novo existe também o soma, sem o qual a sociedade simplesmente não ia funcionar. O Olavo também cita um momento que um dos personagens percebe como um dos métodos de educação espiritual de Pala era puro Pavlov, puro condicionamento por psicologia comportamental, e o palanês responde que é condicionamento usado pro amor. Na visão do Olavo, o condicionamento mostra o lado ditatorial e autoritário de Pala, a sua face distópica, já que a mesma psicologia comportamental é usada no condicionamento das pessoas na distopia do Admirável Mundo Novo. Mas isso também parte de um erro que eu não imaginava que podia vir de alguém que considera que fez estudos sobre Aldous Huxley. Como um forte crítico das grandes utopias do passado, como a República do Platão e a Utopia do Muri, que tinham fortes problemas com a liberdade, o Huxley sempre deixa muito claro como o problema não são os métodos dessas utopias, mas o fim que elas querem chegar com esses métodos. Lendo Admirável Mundo Novo, alguém pode achar que o Huxley é conservador a respeito do sexo. Mas na ilha, o sexo através da yoga é encorajado desde muito cedo. Pode parecer também, numa leitura superficial, que ele é contra o condicionamento psicológico, já que os bebês são condicionados a terem medo de várias coisas em Admirável Mundo Novo. Mas na ilha, como apontou William Matter nesse estudo aqui, o condicionamento é usado pelo amor e não pelo medo. As drogas são outro exemplo claríssimo de algo que na concepção do autor pode ser usado para um bom fim. O Olavo entendeu que a moksha, a droga da ilha, era um substituto falso de religião e espiritualidade, uma experiência mentirosa, quando na verdade ela representava justamente um vislumbre da maior verdade possível. Isso sempre foi evidente em toda a produção intelectual do Huxley. Esse entendimento sobre as drogas psicodélicas com um potencial de espiritualidade, entendimento do todo e de si próprio. Tem um livro inteiro dele, O Portas da Percepção, em que ele usa a mescalina e narra toda a experiência entusiasticamente. Um dos motivos de eu ter trazido aqui a reflexão do Foucault sobre o pensador fazer parte do seu próprio tempo e não de um futuro distante, como acha o Olavo, é que não ter visto Huxley como um pensador da sua época pode ter induzido a muitos desses erros.
A visão do autor sobre as drogas psicodélicas vieram de experiências da juventude dele, assim como possivelmente a visão sobre o sexo. Essas tendências tanto existiam no imaginário coletivo que desembocaram no Woodstock e toda a revolução cultural e política da década de 60. O Huxley não estava à frente do seu tempo por ter escrito A Ilha antes dessa revolução. Ele era justamente parte ativa, criadora dessa cultura. Mas o Olavo está certo numa coisa. Por um lado, A Ilha pode ser bastante distópico, mesmo Pala não sendo uma mentira. No final do livro, o progresso, representado pela indústria e os militares, invade a cidade. O paraíso cai. E isso é uma coisa muito forte e significativa. Esse livro é a última coisa que o autor escreveu, o legado de uma vida inteira. Segundo a mulher do Aldous Huxley, A Ilha era o relato dele, da humanidade no seu estado mais são e mais admirável. E no final, tudo é destruído. Essa pode ser a obra mais pessimista dele, até mais do que as distopias que ele já escreveu. Em Admirável Mundo Novo, ele enxerga a existência de uma escolha entre a sanidade e a loucura. Já no seu trabalho final, O Legado de uma Vida Inteira, é como se ele concluísse que não tem saída. Meu nome é Otávio, esse vídeo fica por aqui e eu usei bastante livro para escrever esse texto. E se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link para todos eles na descrição do vídeo. Comprar por esses links ajuda a gente a manter o canal. Por favor, deem uma olhada na nossa campanha de apoio também. Obrigado pela atenção e até mais.